Olá, mulheres! Vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor? Vamos falar sobre a esposa desobediente de Ló, que está lá em Gênesis 13, no versículo 10. A esposa de Ló, citada na Bíblia, nem sequer foi revelado o seu nome, mas ela nos ensina algo tremendo, né? Ela nos ensina a não ser desobediente. Ela nos ensina a obedecer à voz do Senhor. E o Senhor, naquele tempo, ele estava furioso com a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, por causa do que estava acontecendo naquela cidade, a iniquidade que tinha naquela cidade. Então o Senhor queria destruir a cidade. E ele enviou os seus anjos e avisou: Ló, saia e tire a sua família e não olhem para trás. Mas a esposa de Ló saiu e olhou para trás. E a Bíblia nos relata que ela foi transformada numa estátua de sal. E então, o que a gente vê? A desobediência dela teve uma consequência. E uma consequência na qual ela não conseguiu continuar a caminhada dela com a família, com seu esposo. Então, ela ficou lá, transformada numa estátua de sal. Então, tem lugares que Deus nos permite ficar para transformarmos as vidas de pessoas, mas tem lugares que Deus quer que saiamos. Ele não quer que ficamos lá. Então a gente tem que estar voltado a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E não desobedecer, jamais, por mais que seja difícil para nós, que não saibamos, que não entendemos o desejo do Senhor, mas Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. Tem ambientes que acabam sobrecarregando nossas vidas, destruindo a nossa paz, tirando nós do nosso propósito, que é estar no caminho reto, no caminho do Senhor. Tem ambientes que acabam destruindo a nossa família, destruindo o nosso casamento, tirando a nossa paz. Então, ore ao Senhor e saia desse ambiente, saia desse lugar, porque se você não sair desse lugar, esse lugar vai acabar contaminando a tua vida, vai acabar contaminando você, porque Deus não suporta o pecado, Deus não suportava Sodoma, né? Deus não suporta a iniquidade, né? E não tem como sermos cristãos participando da cultura de Sodoma. Não tem como a gente ser cristão compactuando com as coisas deste mundo, desse mundo perverso, desse mundo pecaminoso. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser luz na vida das pessoas. Não é que somos perfeitinhas e que não vamos errar, mas nós temos que ser luz, nós temos que tentar auxiliar e dar o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente nasceu de novo, a gente é amigo do Senhor, né? E o amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu prefiro ser amiga de Deus. E você? Prefere o quê? Jesus Cristo nos disse, nos deixou na palavra dele: eu sou o caminho e a verdade. Lá em Mateus 6, nos fala que a gente não deve agradar a dois deuses. A gente tem um único caminho, um só Deus, que é a verdade, que é a vida, que Ele nos dá amor, nos dá paz, e nós temos que olhar para Ele e deixar que Ele nos transforme a cada dia, que Ele venha assim ouvir, ficar atentos a ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós. Cristão não pode compactuar com o mundo. Se eu tenho uma vida com Deus, eu não posso ter uma vida na carne. Eu tenho que ter uma vida com Deus. E o que a gente vê ali na mulher de Ló é que não foi o fato dela olhar para trás
que a condenou, mas foi a desobediência. Ela desobedeceu à voz dos anjos. Então, ela foi transformada numa estátua de sal. Mas o que é hoje a gente ser transformada numa estátua de sal? O que é a desobediência hoje? O que é a consequência hoje? É o Senhor não cumprir os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Se a gente não obedece, a gente não vai ter o propósito do Senhor nas nossas vidas. As nossas vidas vão ficar estagnadas, os planos, os projetos do Senhor para nossas vidas vão ficar estagnados. Tudo aquilo que o Senhor planejou para nós vai ficar parado, até nós resolver obedecer, cumprir o ID do Senhor, conforme Ele quer, conforme a sua vontade é para nós. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. E quantas de nós que saem do pecado e o pecado não sai de dentro de nós? A gente saiu da fofoca, mas a fofoca tá no nosso coração. Eu saí daquele trabalho, mas aquele trabalho continua no meu coração. Nós temos que tirar do nosso coração. Eu parei de fazer um pecado tal, mas o pecado continua dentro de mim. Eu larguei a bebida, mas a bebida tá dentro de mim. A gente tem que ver o que a gente quer das nossas vidas. Se a gente quer realmente seguir a Cristo, porque é isso que Ele quer das nossas vidas. Ele nos quer por inteiro, Ele nos quer 100% dele. Ele tem ciúmes de nós, Ele quer que a gente seja somente dele e voltada para Ele. E não adianta você sair do ambiente e não tirar o teu coração de lá. Ninguém muda só por fora, ninguém muda só a capa. A gente precisa romper. Não alimente o desejo que quer te levar à queda. Alimente o que o Espírito Santo do Senhor quer para a tua vida. Passado só é passado quando ele não interrompe o presente. Se você não consegue ser feliz no seu passado, no seu presente, enquanto não abandonar as frustrações do seu passado, você só vai ser feliz no presente quando você enterrar o teu passado. O ontem foi ontem. O que aconteceu, o que fez de errado foi ontem. Você já voltou para Cristo, você já se entregou a tua vida para Cristo. Então enterra o passado. Deixa o pecado para trás, deixa a Sodoma para trás e viva o hoje, o que o Senhor tem para a tua vida. As cicatrizes nas nossas vidas são só para nos lembrar que nós somos fortes naquilo que a gente viveu, né? Nós temos o direito de decisão, nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos deixou o direito de escolha. Escolha Cristo. Escolha Cristo. A ordem de Deus para as nossas vidas, a ordem de Deus para você, mulher, é não retroceda, não olhe para trás, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista de seguir a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém.